Pesquisadores da EPAGRE visitam fábrica de fertilizantes em São Francisco do Sul. No quadro Temática, o comentário do presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Jovem Rural aposta no artesanato de madeira como atividade principal. No quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, a história de José Luiz Rosso, de Jacinto Machado. Amigo produtor, está na hora de pedir os fertilizantes especiais da FECOAGRO na sua cooperativa e garantir excelentes resultados. O Nobre com Algem é o adubo de base enriquecido com alga marinha, que estimula o enraizamento e promove maior absorção de nutrientes, dando mais vigor para a planta. E para a cobertura, o Cooper N+, a ureia de fácil aplicação com dupla fonte de nitrogênio, que é liberado gradualmente, aumentando a produtividade. Produtor que usa os fertilizantes da FECOAGRO fica satisfeito e recomenda. Começamos a trabalhar com adubo FECOAGRO e ali a gente notou um bom desempenho das plantas e está tomando conta. Hoje é o nosso carro-chefe de adubação da propriedade. Invista em tecnologia e colha mais. Os fertilizantes Nobre com Algem e Cooper N+, estão disponíveis nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. Peça agora e garanta a entrega no tempo certo. Tem cuidado, carinho e proteção que só você sabe dar. E é inspirado neles que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina mais uma vez está tomando uma atitude transformadora. A ALESC criou um grande grupo de trabalho junto com toda a sociedade para debater e elaborar, em tempo recorde, leis para tornar nossas escolas muito mais seguras. Acompanhe esse trabalho e participe. Você não está sozinho cuidando da educação do seu filho. ALESC, protegendo o presente para cuidar do futuro. Fertilizante com Algem é 100% de origem biológica vegetal produzido com algas marinhas. Contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um maior poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando o Nobre Cooper Pasto com Algem, uma nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Um dos insumos mais importantes dentro da cadeia de produção de grãos é o fertilizante. Sem ele, não há terra que consiga altas produtividades. E hoje em dia, são inúmeras as empresas que ofertam adubos ao mercado. Mas é a FECOAGRO que, nesses últimos tempos, tem espalhado um conceito inovador com os fertilizantes especiais. E isso atraiu o olhar de muita gente, especialmente dos pesquisadores. E foram eles que estiveram conhecendo a planta industrial de São Francisco do Sul. Acompanhe a reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Um time de pensadores observando os cenários. A visita da vez às unidades industriais da FECOAGRO Fertilizantes foi de um grupo de pesquisadores da EPAGRE que trabalha com a qualidade do solo. 7 profissionais estiveram aqui ouvindo, perguntando, debatendo tendências. Áreas como as de HF, pasto, arroz e demais grãos precisam necessariamente de adubos que potencializem o desenvolvimento das plantas. E a ideia é unir o que já existe em termos de pesquisas de campo com algumas fórmulas de fertilizantes especiais. É fato que a indústria de fertilizantes da FECOAGRO se tornou uma referência na produção de adubos especiais. E ao entender esse cenário, os pesquisadores da EPAGRE conseguiram visualizar um cenário animador, já que essa pegada sustentável faz parte das duas companhias, da própria EPAGRE e da FECOAGRO.
E esse movimento, que carrega um toque mais ambientalmente seguro, permitiu ao grupo pensar novas frentes de ação, onde o foco deve estar na proteção do solo, na segurança da biodiversidade, já que a terra é um bem imensurável. O objetivo principal é a gente potencializar essa entrega tecnológica ao produtor catarinense, juntando, nesse caso, dois atores importantes, que é a FECOAGRO, né, com as suas ações em fertilidade, construção e indústria de fertilizantes, e a EPAGRE com as suas ações de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Então, a gente acredita que essa junção, a gente consiga convergir para um trabalho em conjunto, né, a gente conseguirá entregar de forma mais veloz essa tecnologia que é tão esperada pelo produtor catarinense. E o que deu para perceber aqui? Eu vou perceber que a FECOAGRO já tem um trabalho muito intenso, né, que tem uma inserção muito grande dentro do cenário agrícola e que isso vai, juntamente com a nossa ação da EPAGRE, facilitar o alcance desse objetivo, que é justamente melhorar o nível tecnológico de produção de Santa Catarina. O manejo do solo ele é parte fundamental quando nós esperamos um bom resultado com as plantas. Então, seja isso em qualquer cultura, e a EPAGRE vem trabalhando isso. Essa visão de trabalhar fertilidade do solo, pensando não só a química, né, a melhoria de nutrientes para a planta, e também física e biológica. Então, é um conjunto de fatores que levam à construção dessa fertilidade e resposta das plantas a essa fertilidade do solo. A gente que conduz os trabalhos de pesquisa internamente, né, na estação experimental, então a gente tem que ter esse contato com o produtor, tem que ter esse contato também bastante interessante que a gente está fazendo hoje, né, com a indústria de fertilizantes. Até porque nos últimos anos, aí, com a valorização do preço dos fertilizantes, né, nós temos que aumentar a eficiência e com isso também, né, ver qual que é, né, a estratégia das empresas produtoras de fertilizantes para que a gente possa, né, dar, né, a nossa contribuição para que o produtor seja bem atendido, para que a indústria produza realmente aquilo que é importante lá para o produtor, que atenda realmente a demanda, né, das principais culturas que a gente tem aqui no estado de Santa Catarina. Então isso se faz necessário e importante para que a gente tenha, né, mais eficiência em todo esse processo, tanto da pesquisa como da aplicação das tecnologias e dos produtos necessários para uma boa produtividade e boa qualidade da produção agrícola catarinense. O grupo também ficou impressionado com a estrutura do laboratório de análises químicas da FECOAGRO. Aqui são feitas milhares de amostras todos os anos, com o objetivo de manter o padrão físico dos fertilizantes. Um espaço que a própria EPAGRE enxergou como ferramenta de apoio. O legal é ver também que a gente tem que levar mais para o campo, o nosso laboratório, que a própria EPAGRE não possui nessa parte de fertilizantes, então a gente tem muita área para ampliar. E o legal é também ver que a gente pode formar parcerias para estar fazendo novos testes, trazendo novos produtos, né? E eles olhando esse laboratório e vendo que a gente tem a capacidade e responsabilidade em fazer as análises, vai ajudar muito no campo. Eles também trabalhando na parte com o produtor rural, que às vezes é o pequeno produtor, que às vezes não tem uma assistência ainda das nossas cooperativas, agora vão passar a ter também um outro aporte, que é nessa análise de fertilizantes. Ter esses especialistas aqui serviu para que a FECOAGRO Fertilizantes pudesse propor parcerias com o objetivo de manter a qualidade dos adubos que fertilizam as terras catarinenses. Eu acho que a parceria daqui para frente só tende a evoluir e para nós é muito importante, porque a EPAGRE é uma instituição de pesquisa, né, que pode acreditar todos os nossos produtos, inclusive serem parceiros em relação aos testes e também auxiliar a nós tecnicamente da criação de novas fórmulas, de acordo com cada solo de cada região, com cada cultura, porque eles têm esses estudos, né? Então, para nós, só tem a somar. E assim, a ciência e a tecnologia decidiram andar de mãos dadas. Temática: opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. No quadro Temática desta sexta-feira, vamos acompanhar o comentário do presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Altair Silva. O Brasil é um dos poucos países em que não havia gripe aviária, mas nos últimos meses foram detectadas em aves silvestres em algumas regiões do país, inclusive em Santa Catarina, com gripe aviária, mas distante de locais de produção. E nós estamos trabalhando firmemente junto com a SIDASC, junto com todos os órgãos de governo, a Secretaria da Agricultura, as entidades, né, controlando e monitorando todo esse processo. A gripe aviária não compromete a saúde humana,
mas nós temos que cuidar do nosso rebanho. Afinal de contas, Santa Catarina é um dos principais exportadores de carne de frango para o mundo. Cuidar da gripe aviária é uma responsabilidade de todos nós, mas evidentemente tudo está muito seguro, muito controlado. Os focos que foram localizados em apenas uma ave em Santa Catarina, distante dos polos de criação, mas devemos estar atentos, cuidando, monitorando, porque a economia de Santa Catarina depende muito da avicultura. Todo cuidado é essencial. Por isso precisamos todos estarmos atentos com a gripe aviária. E agora fique ligado nos assuntos que teremos depois do intervalo comercial. Jovem Rural aposta no artesanato de madeira como atividade principal. E no quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, a história de José Luiz Rosso, de Jacinto Machado. Amigo produtor, está na hora de pedir os fertilizantes especiais da FECOAGRO na sua cooperativa e garantir excelentes resultados. O Nobre com Algem é o adubo de base enriquecido com alga marinha, que estimula o enraizamento e promove maior absorção de nutrientes, dando mais vigor para a planta. E para a cobertura, o Cooper Animais, a ureia de fácil aplicação com dupla fonte de nitrogênio, que é liberado gradualmente, aumentando a produtividade. Produtor que usa os fertilizantes da FECOAGRO fica satisfeito e recomenda. Começamos a trabalhar com adubo FECOAGRO e ali a gente notou um bom desempenho das plantas e está tomando conta. Hoje é o nosso carro-chefe de adubação da propriedade. Invista em tecnologia e colha mais. Os fertilizantes Nobre com Algem e Cooper Animais estão disponíveis nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. Peça agora e garanta a entrega no tempo certo. Tem cuidado, carinho e proteção que só você sabe dar. E é inspirado neles que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina mais uma vez está tomando uma atitude transformadora. A Alesc criou um grande grupo de trabalho junto com toda a sociedade para debater e elaborar, em tempo recorde, leis para tornar nossas escolas muito mais seguras. Acompanhe esse trabalho e participe. Você não está sozinho cuidando da educação do seu filho. Alesc, protegendo o presente para cuidar do futuro. Fertilizante com Algem é 100% de origem biológica vegetal produzido com algas marinhas. Contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um maior poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando o Nobre Cooper Pasto com Algem, uma nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Ao longo de 30 anos, escrevemos uma história pautada em princípios fortes e autênticos. Desenvolvemos relacionamentos de confiança e proximidade com os agricultores. Afinal, esse é o nosso propósito. Somos o elo entre homem do campo e mercado do agronegócio, agregando valores em todas as fases da produção. Nos orgulhamos em crescer e amadurecer lado a lado com os associados, cada um fazendo a sua parte para a evolução coletiva. Isso é olhar verdadeiramente para os anseios do produtor, fazendo a diferença em ambos os lados da porteira. O respeito pela terra nos permite enxergar um horizonte próspero, cuidando dos elementos fundamentais à nossa produção. E de nada adiantaria tanto trabalho e dedicação se não refletisse diretamente na vida das pessoas que fazem girar a grande roda da economia. Profissionais de todas as áreas que escrevem no dia a dia os novos capítulos dessa história, fortalecendo ainda mais nossas raízes no agro. Cocan, 30 anos.
O artesanato pode ser uma ótima fonte de renda. Você vai conhecer agora o talento e a criatividade de um jovem do Extremo Oeste que produz peças com madeira. A reportagem é do programa de TV SC Agricultura. A trilha sonora mais ouvida pelo artesão Rafael. Os sons que fazem parte do dia a dia desse jovem empreendedor que descobriu não faz tempo um grande talento com as mãos e com a imaginação. Madeira transformada em artesanato, assim como fazia o avô e tio de Rafael. Em 2012, surgiu a ideia de seguir essa tradição da família. Vieram as primeiras encomendas. Em 2017, uma feira da agricultura familiar apresentou os produtos à comunidade. E aí a brincadeira passou a ser coisa séria. Em 2019 veio a formalização da empresa e hoje, a Artesanatos Rafael não dá conta de atender os pedidos que vêm de toda a região. Resultado de muito capricho, cuidados com os detalhes e a valorização de uma peça que é exclusiva, pensada para cada cliente. Olha, eu acho que ele é valorizado primeiro porque é um produto artesanal. É feito por minhas mãos, né? E tudo que é feito pelas mãos de alguém tem muito amor envolvido, né? Então, além de você estar comprando, adquirindo um brinquedo, vamos dizer assim, você está adquirindo uma história por trás daquele brinquedo, né? E além de, sem questionamento aqui, dizer que é uma peça que dura a vida inteira, né? Uma peça de madeira, né? E tem a questão do acabamento, né? A gente sempre tenta deixar o acabamento mais perfeito possível, né? Então, o Rafael é um jovem rural que a gente vinha acompanhando já. Então, como ele comentou, ele é apicultor, né? Já vinha trabalhando com mel. Hoje ele é um líder também, né? Dentro da Associação Apícola. Então, ele sempre foi muito envolvido com os trabalhos da EPAG. Quando ele iniciou com esse trabalho em madeira, a gente já conhecia ele, já conhecia a família. A gente convidou ele, então, quando ele estava com as primeiras peças em madeira, para participar da Feira da Agricultura Familiar. Foi um sucesso, né? O pessoal gostou muito dos produtos artesanais que ele colocava, porque desde as primeiras peças ele sempre foi muito cuidadoso com o acabamento, né? E a madeira também é uma coisa que as pessoas valorizam muito, e ela tem muito a ver com o meio rural, com essa questão mais rústica, mais artesanal, né? Então, desde o início a gente motivou ele a continuar com esse trabalho. E ele foi, né? Ele tem aí os empreendimentos dele, ele é muito empreendedor, então a gente foi sempre no sentido de apoiar o trabalho dele e esse trabalho com madeira que ele faz também. A Ipagre acho que faz parte desde o início, né? Porque, como eu mencionei antes, a questão ali no ano 2017, quando tínhamos a Feira da Agricultura Familiar, foi por meio da Ipagre, né? Então, sempre é um incentivo a mais, né? Porque foi ela que eu procurei para eu colocar, por exemplo, os meus brinquedos à mostra e tentar mostrar para o público o meu trabalho. Então, a Ipagre fez esse meio de campo, né? E o empreendedorismo da família pode render ainda mais por aqui. Com a propriedade localizada próxima à natureza, mas também pertinho do centro da cidade, novidades envolvendo o turismo rural em breve devem gerar renda extra. Como a gente vê potencial nos produtos que o Rafael faz, para os visitantes que vêm para a questão de turismo rural, a gente está motivando também nessa área do turismo. Hoje a gente tem um grupo de turismo rural aqui no município, do qual o Rafael faz parte, e a gente está motivando então que as pessoas venham visitar, venham ver o artesanato que ele faz, né, e possam levar lembranças também daqui através desse artesanato que ele faz. Além disso, na propriedade que ele trabalha hoje, existem outras possibilidades de turismo,
mesmo, né? Como fazer um recanto para as pessoas virem, curtirem a natureza, né? De repente mais para frente ficarem aqui. O Rafael é um bom exemplo do jovem empreendedor rural. Ele permanece na atividade agrícola, mas ele inova. Ele sempre está em busca de novas atividades, permanecendo no campo e trazendo coisas diferentes, rendas diferentes. E agora é hora de mostrar exemplos. Uma família unida pela tradição, pelo trabalho e pela inovação. Hoje nós vamos conhecer a história de José Luiz Rosso e a sua família. Aqui, onde vamos mostrar a matéria, eles produzem arroz, milho, banana e uma novidade que promete agregar valor a esta fruta. Já já você vai saber qual é. Então, vá com Sebastião Garcia para conhecer esta história na comunidade de Linha São Pedro, em Jacinto Machado, sul de Santa Catarina. A casa, bonita, vistosa na beira da estrada, tem pelo menos 60 anos. Era a morada dos pais do seu José Luiz, o seu Luiz e a dona Fortunata. Eles tiveram 13 filhos e foi o seu Zé Luiz que continuou na propriedade depois que se casou com a dona Madalena. Meu pai dividiu as terras, dividiu os terrenos e pediu, como eu era o mais novo da família, aí ele pediu para nós cuidar dele. Seu José Luiz e dona Madalena cuidaram dos pais dele até o final e cuidam também hoje do Joãozinho, como é chamado carinhosamente o João, irmão especial do seu José Luiz. Na família da dona Madalena são 7 filhos. O pai dela mora próximo daqui com um deles. Faz 38 anos que seu José Luiz e dona Madalena se casaram. Zezinho fez uma casinha para nós aqui pertinho, sabe? É pouco tempo, Mas né? fiquemos 3 anos só naquela casa. E depois a gente trabalhava aqui, comia aqui. E enfim, o meu sogro achou que era mais vantagem a gente morar aqui junto já de vez. Daí a gente veio morar aqui com eles. No início eles plantavam fumo, milho, tinham gado e produziam banana. Sobre essa cultura, aliás, tem um registro interessante. Essa foto. Quem aparece aí é o seu Luiz Rosso, o pai do seu José Luiz. É o registro de uma viagem que ele fez a São Paulo e que resultaria no incremento na produção de banana na região sul de Santa Catarina. O vô Luiz, ele foi em São Paulo buscar a muda da banana paulista, porque só tinha banana branca, né, antigamente. O arroz foi outra cultura que teve a participação do vô Luiz no desenvolvimento aqui. O seu Luiz conta que o pai foi pioneiro no sistema de arroz irrigado em Jacinto Machado. O pai era presidente do sindicato, então ele trazia muitas novidades, inclusive essa novidade ele trouxe também, né? A primeira provagem que foi feita aqui no município foi essa aqui. Provásias era o programa de aproveitamento das várzeas irrigáveis, criado no início da década de 80 pelo governo federal. O programa, segundo especialistas, impulsionou a produção de arroz no país. A região sul catarinense foi uma das primeiras a se beneficiar do Provásias no estado. Seu Luiz conta que começaram plantando 3 hectares e não colhiam mais que 400 sacas de arroz naquela época. E era tudo na mão, como lembra a dona Madalena. A gente semeava arroz com a mão e adubo com a mão. A gente tinha que entrar dentro da provagem dos banhados, do lodo, né? Porque é feito lodo, né? Antes de semear o arroz. Hoje, com máquinas, eles produzem arroz em 50 hectares. Milho e banana são outras culturas fortes na propriedade também. De banana são 10 hectares, de milho, 3. Eu fico mais na parte administrativa, né? Eles ajudam, né? Mas estou largando com meu filho já, né? O filho é o André, o caçula da família. Ele mora e trabalha com os pais. O André, na escola, ele só desenhava ceifadeira no caderno dele. Então ele gostava disso, né? E hoje ele tem a ceifadeira sonhada dele. Então está continuando a vida dele de roça. Eu já estou pegando o barco andando, né? A dificuldade já... Quem passou foi meu avô e meu pai, né? Hoje eu quero sempre pensar em crescer mais, adquirir mais e levar isso para frente, né? Na família tem ainda a Caroline, a filha mais velha, e a Aline. A Aline é professora, é casada com o Yuri, também professor, e eles moram em outra cidade.
Caroline é casada com Alexandre e eles são produtores rurais. Plantam arroz e milho. Ela ainda trabalha fora, é contadora. A propriedade deles fica no município de Turvo, vizinho daqui. O casal tem 2 filhos, o Luiz Otávio e o Ângelo José. Caroline e o marido estão investindo num projeto novo em parceria com os pais dela e o irmão. A produção de vinagre de banana. Uma receita da família da Dona Madalena. Desde pequenininha o meu pai já fazia, sabe? Mas fazia só para o consumo, né, da casa. A gente sempre comeu vinagre de banana, sempre. A ideia de transformar uma receita de família em negócio foi do genro, o Alexandre, que se surpreendeu com o tempero já no começo do namoro com a Caroline. Desde o primeiro almoço, sempre teve salada com... Que dificuldade! Você conquistou realmente pelo paladar. Nunca tinha visto, ninguém sabia nem como era feito, nada. Aí foi levando para a mãe, foi levando para as tias, começaram a gostar. Eu sempre digo que foi o Alexandre que me incentivou e me encorajou a começar e buscar uma forma da gente comercializar. Daí entrou a minha parte de contadora na história para a gente começar a organizar uma agroindústria. Faz 5 anos que a ideia começou a ser colocada em prática. A estrutura para beneficiamento está pronta. Funciona nessa casa, a poucos metros da casa do seu José Luiz. A receita é um segredo guardado a 7 chaves. Dentre os canais de venda que a Caroline pretende usar, um deles é o da cooperativa, da qual toda a família é associada, a Coperja. Na verdade, ali pretendo ser o primeiro lugar que eu vou chegar. A relação deles com a cooperativa é próxima e antiga. Vô Luiz foi um dos sócios fundadores mais de 50 anos atrás. O seu José Luiz já foi da diretoria, inclusive. E ele fala com orgulho dessa parceria, que faz parte da história não só da família dele. Hoje aqui no município, as pessoas até se sentem orgulhosas de ser sócio. Eu vejo que muita gente gosta de usar a camisa da Coperja. Isso aí a realidade é essa, né? O arroz, o milho, a banana e tudo indica agora o vinagre produzidos na propriedade da família Rosso passam pela Coperja. A assistência que eles precisam aqui vem de lá também. É uma segurança, eles dizem. A única coisa que ainda segura um pouco a vida da gente, mais segura, é a cooperativa, né? Hoje a Coperja dá muita assistência, ajuda bastante. Ajuda a gente a se aprimorar e dá muita assistência e ajuda, né? Isso a gente vai adquirindo também e facilita bastante, assim, essa tecnologia hoje pra gente. A parceria facilita, os resultados compensam o esforço do trabalho, mas tem outro ingrediente importante nessa receita de sucesso. Aliás, o mais importante para eles. A parte principal hoje das pessoas é a família, né? A família é o ponto principal. Então a gente preserva muito isso. Honestidade, dignidade, eu acho que é o que mais a gente viu falar deles. De ser pessoas honestas e pensar sempre em fazer o melhor. É uma regra muito grande que a gente trouxe desde criança, desde o tempo do meu avô, que meu avô ensinou para o meu pai me ensinou para mim, e igual a minha irmã falou, eu vou ensinar para os meus filhos e netos, que é a honestidade em primeiro lugar, né? A bondade, a simplicidade, a humildade, né? O caráter, o meu pai me ensinou e sempre voltei pro resto da minha vida. A gente é feliz, a gente é realizado, né? Tem os altos e baixos, mas acho que o que tem de bom compensa. Com mais essa bela história, hoje contando a história da família Rosso, de Jacinto Machado, sul de Santa Catarina, vamos encerrando por aqui o nosso Cooper News SC. Um grande final de semana para você e sua família e até semana que vem. Até lá.